Olá a todos! Finalmente, o Japão abriu suas fronteiras após quase 3 anos, resultando num grande afluxo de turistas. Muitos estão planejando visitar o país, que possui uma rica cultura e história, incluindo importantes sítios históricos como os templos de Kiyomizu-dera em Kyoto e o Santuário Meiji Jingu em Tóquio, além de museus com coleções impressionantes de arte japonesa tradicional e moderna. Por isso, vamos relembrar alguns comportamentos considerados falta de educação no Japão. Não é à toa que dizem que o Japão é um outro mundo, com língua, cultura e costumes completamente diferentes, que podem surpreender, como a prática comum de limpeza coletiva em estádios após eventos esportivos, como partidas de futebol. Os japoneses são conhecidos pela sua limpeza e organização impecáveis, mas mais do que isso, existe uma forte cultura de comportamento coletivo. Se uma pessoa começa a recolher o lixo, as outras seguem o exemplo, contribuindo para a manutenção da limpeza pública. Existem muitas normas de conduta social não escritas, mas muito importantes, que vão além das leis formais. 10 anos vivendo no Japão me ensinaram que a cultura japonesa é um conjunto de regras e maneirismos tácitos, especialmente à mesa. Não se deve espetar os pauzinhos no arroz, apontá-los para alguém ou algo, lambê-los ou usá-los para colocar comida no prato. A lista de regras de etiqueta à mesa é extensa. Claro que os japoneses não esperam que estrangeiros conheçam e sigam todas elas. Se não souber usar os pauzinhos, peça um garfo ou uma colher. É perfeitamente aceitável para estrangeiros comer comida japonesa com talheres ocidentais. Mas há comportamentos que devem ser evitados, principalmente quando se come à mesa com japoneses. Não coma de um prato comum com os pauzinhos ou colher, e não transfira comida de um prato comum para o seu próprio prato usando pauzinhos ou garfo. Isso é considerado extremamente indelicado. Embora esta regra não seja exclusiva do Japão, e em muitos outros lugares seja considerado impróprio, no Japão, antigamente, era permissível transferir comida de um prato comum usando a parte de trás dos pauzinhos, prática que caiu em desuso nos últimos 15 a 20 anos. Atualmente, considera-se falta de educação, pois mesmo sem lamber a parte de trás, ela ainda pode estar suja. O ideal é usar pauzinhos ou garfos individuais para servir-se. 2. Não coma curvado sobre a mesa. Muitos países utilizam pratos rasos, obrigando as pessoas a se inclinar, mas no Japão, usa-se pratos pequenos ou tigelas fundas. Os japoneses geralmente seguram o prato próximo à boca para comer, mantendo as costas retas. Inclinar-se sobre a mesa é considerado grosseiro, comparado à forma como um cachorro se alimenta. Às vezes, estrangeiros, ao tentarem comer com pauzinhos, curvam-se sobre a mesa, ou vice-versa, tentam manter as costas retas sem segurar o prato, dificultando o uso dos pauzinhos e resultando em comida caída. Os japoneses comem a uma distância que facilita o uso dos pauzinhos, sem que a comida caia. 3. Não dê gorjetas. No Japão, não existe cultura de gorjetas. Meu marido e eu nos surpreendemos ao viajar para o exterior e percebermos que garçons nos olhavam com raiva por não termos deixado gorjeta, algo que não fazemos no Japão. As contas nos restaurantes japoneses já incluem todos os impostos e taxas, não há acréscimo para serviços. Mesmo que o atendimento tenha sido excelente, não é aconselhável dar gorjeta. Primeiro, acredita-se que o bom atendimento deve ser oferecido a todos, independentemente de gorjetas. Segundo, pode ser interpretado como suborno, causando constrangimento. Terceiro, os japoneses não sabem o que fazer com gorjetas. Se houver dinheiro a mais, eles tentam devolver. Se a situação não permite a devolução imediata, o restaurante pode ficar em pânico, pois não há um procedimento claro para lidar com dinheiro extra. Tentei dar uma gorjeta a um japonês que nos entregava lenha, a qual ele trouxe de outra província, distante 2 horas de viagem. Ele organizou cuidadosamente a lenha para secagem e eram muitos fardos, por volta de $180. Dei-lhe $200, dizendo que não precisava me dar o troco, mas ele se recusou e procurou o troco na carteira, mesmo eu insistindo. 4. Não comece a comer ou beber antes que todos tenham recebido seus pedidos. Embora comum em outras culturas, no Japão é importante esperar todos serem servidos antes de iniciar a refeição. Existe uma cultura em torno do itadakimasu. Os japoneses não começam a comer em silêncio, sejam em casa, em cafés ou restaurantes. Se houver mais de uma pessoa à mesa e os pedidos não chegarem simultaneamente, espera-se que todos esperem ou perguntem se podem começar a comer caso o alimento esteja esfriando. O mesmo se aplica a bebidas em eventos sociais ou corporativos, onde a primeira torrada geralmente só acontece após todos estarem servidos. Já cheguei a esperar 30 minutos em um evento corporativo por uma pessoa atrasada que fez com que a festa começasse tarde. 5. Evite usar sapatos sem meias. Não são os chinelos em si que são considerados falta de educação, mas o fato de que em muitos lugares no Japão é necessário tirar os sapatos, casas, hospitais, academias, alguns restaurantes e templos. Sem meias, a entrada pode ser negada. 6. Evite consumir bebidas alcoólicas ou alimentos em trens ou outros meios de transporte.
A exceção são os trens-bala, com assentos mais espaçosos, onde pode ser mais tolerável e até permitido. Em trens comuns, comer ou beber é desaconselhável. Embora existam japoneses que não seguem todas essas normas, isso não significa que seja a norma. Se um japonês age dessa forma, é considerado mal educado. Se um estrangeiro o faz, é visto como alguém que desconhece as regras japonesas, reforçando estereótipos. 7. Evite ser barulhento em transportes públicos. Os japoneses costumam ser muito discretos em transportes públicos, não falando ao telefone ou ouvindo música alta. Mesmo conversando com conhecidos, o tom de voz é baixo. 8. Não ande em grupos grandes em fila. As ruas no Japão, mesmo em Tóquio, são estreitas. Andar em grupos grandes dificulta a passagem de pedestres e ciclistas.